Os santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, de 30 de outubro a 5 de novembro. Lembrando que 5 de novembro a Igreja celebra, o Dia de Todos os Santos, que foi dia 1º de novembro. Na segunda-feira, 30 de outubro, dia de São Frumêncio. São Frumêncio nasceu em Tírio, na Fenícia, quando menino, juntamente com o irmão Edésio, acompanhava um filósofo de nome Merópio numa viagem em direção às Índias. A embarcação, cruzando o Mar Vermelho, foi assaltada e só foram poupados da morte os dois jovens, Frumêncio e Edésio, que foram levados escravos para Axum, na Etiópia, a serviço da corte. Edésio foi nomeado copeiro e Frumêncio administrador dos bens do reino. Os irmãos de ótima educação cristã começaram a proteger os mercadores cristãos de passagem pela região e, com a permissão de construir uma igrejinha, começaram a evangelizar o povo. Passado quase 20 anos, puderam voltar à pátria e visitar os parentes. Edésio foi para Tiro e Frumêncio caminhou para partilhar com o patriarca de Alexandria, Santo Atanásio, as maravilhas do ressuscitado na Etiópia e também sobre a necessidade de sacerdotes e um bispo. Santo Atanásio, admirado com os relatos, sabiamente revestiu Frumêncio com o poder sacerdotal e nomeou o bispo sobre toda a Etiópia, isso no ano de 350. Grandes realizações fez São Frumêncio naquela região, onde traduziu a Bíblia e a liturgia alexandrina para a língua local, enriquecendo-a com cantos e ritos populares cristãos. E quando o povo fala que a Igreja Católica monopolizou a palavra de Deus, a Bíblia, aí a gente já vê, no ano 350, então já era traduzida a Bíblia para a língua local lá na Etiópia. Olha como o povo fala besteira, O bispo, que teve grande veneração na Etiópia, São Frumêncio, morreu no ano de 380. Na terça-feira, 31 de outubro, dia de Santo Afonso Rodrigues, padroeiro de Palma de Maiorca. Natural de Segóvia, na Espanha, veio à luz ao 25 de julho de 1532. Pertencente a uma família cristã, teve de interromper seus estudos no primário, pois com a morte do pai, assumiu o compromisso com o comércio. Casou-se com Maria Soares, que amou tanto quanto os dois filhos, mas infelizmente todos, com o tempo, faleceram. Ao entrar em crise espiritual, Afonso entrega-se à oração, à penitência, e dirigido por um sacerdote, descobriu seu chamado a ser irmão religioso, e assim assumiu grandes dificuldades como a limitação dos estudos. No ano de 1571, aos 38 anos, iniciou seu noviciado. Vencendo tudo em Deus, Afonso foi recebido na companhia de Jesus como irmão. Sua vida foi uma esplêndida realização da vocação. Depois do noviciado, foi enviado para o Colégio de Formação Monte de Sião, em Palma de Maiorca. No colégio, desempenhou os ofícios de porteiro. Passou o resto da sua vida como porteiro em um convento da ilha de Maiorca, onde foi exemplo de humildade, obediência, constância e santidade. Místico de muitos carismas, Santo Afonso Rodrigues sofreu muito antes de morrer em 31 de outubro de 1617. Então, Santo Afonso Rodrigues é um grande santo, Quarta-feira, 1º de novembro, solenidade de Todos os Santos de Deus. A solenidade de Todos os Santos de Deus é chamada por alguns de Páscoa de Outono. É celebrada pela Igreja, que mais uma vez não olha para si mesmo, mas olha para o céu e lhe aspira, que é para lá que a gente quer ir, De fato, a santidade é um caminho para o qual todos somos chamados a trilhar sobre o exemplo desses nossos irmãos mais velhos, que nos são propostos como modelos, porque aceitaram serem encontrados por Jesus, rumo ao qual se encaminharam com confiança, com seus desejos, fraquezas e sofrimentos. A solenidade tem raízes antigas. No século IV, começou a celebração dos mártires, comuns para as diferentes igrejas. Os primeiros sinais desta celebração foram encontrados em Antioquia, no domingo após o dia de Pentecostes, sobre o qual já se falava São João Crisóstomo. Todos esses combatentes de Deus merecem nossa imitação, pois foram adolescentes, jovens, homens casados, mães de família, operários, empregados, patrões, sacerdotes,
pobres, mendigos, profissionais, militares ou religiosos, que se tornaram um sinal do que o Espírito Santo pode fazer num ser humano que se decide a viver o Evangelho, atuando na igreja e na sociedade. Esses são os santos, né, que nós veneramos. Na quinta-feira, 2 de novembro, né, dia dos fiéis defuntos. A igreja nos convida a comemorar pelo nosso sufrágio as almas dos fiéis já falecidos. A comemoração de todos os fiéis defuntos foi instituída neste dia, a fim de socorrer por boas obras gerais os que não se beneficiam de preces especificamente dedicadas a eles. Deve-se a uma iniciativa tomada pelos monges beneditinos por volta do ano 1000. O dia dos finados não é dia de tristeza nem lamúrias, como é ou é para aqueles que não têm fé, mas é dia de saudosa recordação, confortada pela fé, que nos garante que nossos relacionamentos com as almas dos finados não está interrompido pela morte, mas é sempre vivo e atuante pela oração e sufrágio. A doutrina relativa aos finados põe em admirável a harmonia entre a justiça e a bondade de Deus, Pai, de tal modo que também os corações mais frios não resistam hoje a um saudoso pensamento de piedade religiosa a favor dos irmãos falecidos, né? Esse foi quinta-feira, dia dos fiéis defuntos. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Continuando na sexta-feira, 3 de novembro, né, dia de Santo Huberto. Santo Huberto era um nobre do século VII, conhecido por seu amor pela caça. Diz a lenda que numa manhã de sexta-feira santa, durante uma caçada, ele teve a visão de um crucifixo entre os chifres de um veado. A visão mudou e ele se dedicou a servir a Deus. Humberto tornou-se bispo e passou o resto da sua vida pregando o Evangelho, convertendo muitos ao catolicismo. Ele agora é conhecido como santo padroeiro dos caçadores e é comemorado em 3 de novembro. Humberto era conhecido por seu amor pela caça, mas em uma manhã de sexta-feira santa saiu para caçar e viu um veado com um crucifixo entre os chifres. Então essa visão mudou a sua vida, né? Ele acabou se tornando bispo, né? No dia 3 de novembro é o dia comemorativo de Santo Huberto. É um dia para lembrar sua devoção a Deus e sua conversão de uma vida de prazer e luxúria para uma vida de serviço. Os caçadores costumam homenageá-lo neste dia, pedindo sua intercessão e orientação em suas viagens, né? E que todos possamos nos lembrar do exemplo de Santo Huberto e usar nas nossas paixões para servir a Deus, né? Santo Huberto, padroeiro da paróquia Santo Huberto. Ibirama. Sábado, dia 4 de novembro, dia de São Carlos Borromeu, o reorganizador da igreja. Carlos, de ilustre família, Borromeu, nasceu em 2 de outubro de 1538, em Arona, na Itália. Menino revelou ótimo talento e uma inteligência rara. Ao lado dessas qualidades, manifestou forte inclinação para a vida religiosa, pela piedade e pelo temor a Deus. Em 1562 veio a Carlos a graça do sacerdócio. No silêncio da meditação, Carlos lançou planos grandiosos para a reorganização da Igreja Católica. Esses todos se concentraram na ideia de concluir o Concílio de Trento. De fato, era o que a Igreja mais necessitava naquele momento, como base e fundamento da renovação e consolidação da vida religiosa. Carlos, sem cessar, chamava a atenção do seu tio, que era o cardeal, e depois eleito papa, com o nome de Pio IV. Para essa necessidade, reclamada por todos os amigos da igreja. De fato, o concílio se realizou, e Carlos quis ser o primeiro a executar as ordens da nova lei, ainda que por essa obediência tivesse de deixar sua posição para ocupar outra inferior. Quando em outubro de 1584, como era de costume, retirara-se para fazer os exercícios espirituais, teve fortes acessos de febre, os quais não deu importância, e dizia: um bom pastor de almas deve saber suportar 3 febres antes de se meter na cama. Os acessos renovaram-se e consumiram as forças do arcebispo.
Ao receber os santos sacramentos, expirou aos 3 de novembro de 1584. Suas últimas palavras foram: "Eis, Senhor, eu venho, vou já." São Carlos Borromeu tinha alcançado a idade de 46 anos, novo, quando morreu. E 5 de novembro, domingo, São Zacarias e Santa Isabel. Zacarias e Isabel aparecem no primeiro capítulo do Evangelho de Lucas. Pelo próprio relato bíblico, descobrimos que viviam na aldeia de Ain Karim, situada a poucos quilômetros de Jerusalém, e que tinham laços de parentesco com a Sagrada Família de Nazaré. Zacarias é descrito como um sacerdote, ou seja, aquele responsável por unir o povo de Deus. Isabel era descendente de Arão, o maior sacerdote que já existiu. O Evangelho de Lucas os descreve como justos, irrepreensíveis e fiéis aos mandamentos do Senhor. O matrimônio de Zacarias e Isabel não foi agraciado com o nascimento de um filho, pois Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Naquele tempo, não gerar um filho era tido como uma das piores desgraças, sendo vergonhoso e quase que um castigo divino para a sociedade. Entretanto, a união do casal era sólida e ambos amavam e viviam a retidão, recorrendo sempre à força da oração. Embora piedoso, Zacarias pediu ao anjo de Deus uma prova quando foi revelado a ele que a sua esposa estaria grávida. Ele não acreditou, pois era de idade avançada e estéril. Por esse motivo, ficou mudo até o nascimento do filho. Isabel ficou grave e retirou-se ao silêncio e à oração, aguardando o nascimento do filho. Maria, Nossa Senhora, sua prima, ao receber do mesmo anjo, o anjo Gabriel, o anúncio da sua divina maternidade, ficou ciente da gravidez de Isabel, porque o anjo Gabriel falou para ela. Partiu então às pressas para prestar assistência nos preparativos do parto. No 8º dia do nascimento, o menino foi circuncidado, como havia revelado o anjo. O menino, João, o último profeta, Muito bonito na história deste casal. Textos do site católico cançãonova.com. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Histórias de mestres da vida cristã de todos os tempos que, como faróis, orientam o nosso caminho. Aqui o programa Minutos do Evangelho traz resumido. Mas quem quiser conhecer mais profundamente a vida destes santos é só pesquisar. Você vai encontrar hoje com a internet, é bem fácil. Encerrar o quadro de hoje, vamos ouvir a música do Salmo da liturgia deste domingo, Salmo 23. É assim a geração dos que procuram o Senhor. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra, o mundo inteiro, com os seres que o povoam, porque Ele a tornou firme sobre os mares e sobre as águas a mantém inabalável. Ouçamos a música.